Oi, gente, tudo bem? Muito bom dia. Hoje são 26 de julho de 2020. No Portal Insights de hoje, a gente quer destacar, para uma melhor compreensão de todos, como que está se comunicando e se modificando esse ecossistema complexo chamado mercado de energia, e em específico de óleo e gás. Vamos tentar olhar para um outro ângulo e trazer provocações que eu acho que vão ser benéficas demais, tanto para vocês quanto para a gente. Destacamos também coisas que aconteceram essa semana. A Petrobras de novo batendo recorde. Búzios mais uma vez batendo na porta. Opa, não é pouca coisa não, gente. Não perde tempo não. Clica aqui no sininho, se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo novamente. Esse é o Portal Insights. Meu nome é Pablo Costa e esses são os Insights da semana. Olha, uma semana no mínimo inusitada, seja pela vontade que a gente estava de fazer outras coisas diferentes, mas principalmente por algumas coisas que de fato nos apontaram e que são boas notícias, de certa forma. Antes de mais nada, meu agradecimento para quem curtiu e viu a primeira versão do sketch que a gente está chamando de Flash Insights. A gente acabou lançando na terça-feira e outro na sexta. Pois o Flash Insights é uma maneira resumida do Insights da semana, onde a gente faz uma pincelada de algumas coisas. E o intuito era apresentar, mas caramba, ficou muito importante a gente fazer um outro highlight na sexta-feira, mas a gente já vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Gente, hoje no Insights, eu queria chamar a atenção sobre duas coisas. Uma, que diz respeito mais ou menos a toda essa intenção que foi criada nesse espaço que eu tenho a oportunidade de vos falar agora e a razão pela qual a gente criou esse formato. Bom, o Portal Insights, ele não tem a pretensão da gente tocar em todos os assuntos, seria impossível fazer isso em 15 minutos. A intenção aqui é chamar atenção para um ou outro spotlight, um ponto de observação que possa provocar a nossa massa crítica em entender se aquele aspecto afeta diretamente o meu trabalho, o seu trabalho, mas e principalmente como afeta a sociedade. É uma maneira, eu diria, até espontânea da gente compreender que aquilo que está à nossa volta, às vezes até aquilo que a gente nem imagina que afeta. Bom, vamos direto aos pontos. Hoje, eu estou aqui tentando fazer um resumo baseado em algumas coisas que eu tive a oportunidade de ler e estudar, referentes ainda às consequências relacionadas tanto com a pandemia quanto da instabilidade dos preços de petróleo. A gente já tinha falado, algumas semanas atrás, que a grande maioria das grandes empresas de petróleo, as majors, as big oils, reportaram perdas e um processo de reestruturação começou por todos os lados. Nós reportamos exemplos da BP, há 3 semanas atrás, apontando uma reestruturação, um olhar mais dedicado à questão das operações de baixo carbono, mas também com o desligamento de uma boa parcela dos seus funcionários. Nós vemos também a mesma ação sendo tomada pela Shell, pelo menos com a questão do hold, dos dividendos, na questão de investimentos, não gasto de capex. Aliás, gasto de capex foi uma observação que quase todas as IOCs fizeram, desde Chevron, desde Shell, desde a ExxonMobil, desde a Equinor, com aquela proteção de retenção de caixa e um pace mais cauteloso. Gente, isso é perfeitamente natural e a gente entendia claramente que ações nesse sentido seriam realmente necessárias. Mas não ficou só nas IOCs, nas NOCs, a National Oil Companies, como a Petrobras, como a Pemex, ou mesmo a Aramco na Arábia Saudita, tiveram restrições em seu CAPEX durante esse ano, exatamente para observar como é que o movimento de retomada de demanda e oferta afetaria os preços negociados de petróleo ao longo do tempo. Qual é a conclusão depois de 14 semanas de quarentena, exatamente? Que ainda ninguém sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. As melhores previsões nos levam a imaginar que no final de 2021 teremos níveis de demanda e oferta pré-pandemia.
Os mais céticos, no entanto, afirmam que a gente nunca mais vai ver uma demanda de energia fóssil como era antigamente. Agora, again, let's hold the brakes. A gente nunca pode esquecer que durante quase 50, 60 anos, toda uma indústria foi gerada em torno do consumo de combustíveis fósseis e que moldam boa parte do que a gente entende para todos os efeitos do mundo hoje como é situado. Vou dar um exemplo aqui, dá uma olhadinha nessa foto que eu estou mostrando aqui agora. Mais ou menos todos os commodities que são derivados ainda dos combustíveis fósseis. Segundo levantamentos do Banco Mundial, a energia fóssil ainda corresponde hoje mais ou menos entre 70% a 75% de toda a demanda de energia no mundo. Então, gente, nesse cenário de transformações, é óbvio que a indústria se mova para um cenário avessa a riscos. E aqui eu queria só explanar uma coisa, porque essa é a parte mais engraçada para mim. Desde que eu me conheço por gente, eu já tenho quase 20 anos de carreira na indústria, o risco sempre foi algo intrínseco à indústria. Trabalhamos com alta tecnologia em ambientes de severa criticalidade. O risco está incutido. Nossas cadeias de supply chain são demasiadamente complexas em países, em estados, em situações. São situações customizadas em grande maioria das suas alternativas. Então o risco está incluso. Ao mesmo tempo, a segunda parte da maçã que compreende a nossa indústria é exatamente avessa a riscos. Essa é uma fórmula antagônica que sempre vale a pena a gente pensar a respeito. Porque se a gente é avesso a risco, como é que a gente vai sobreviver num ambiente onde risco faz parte da equação? Olha, eu não estou aqui para dar a resposta, mas boa parte desse way of thinking leva a uma necessidade enorme nesse momento de transição. Então eu queria levantar 3 focos, ok? Foco em inovação constante, foco em capacitação constante e principalmente foco em competitividade. Se é que o peak oil se aproxima daqui a uns anos, a velocidade dos desenvolvimentos e os benefícios que eles trazem precisam ser muito bem definidos. E aí que entra, de país a país, de região a região, a nossa capacidade de criar policy makings que façam sentido e que tragam benefícios à sociedade. Essa não é uma equação fácil não, gente. Mas é uma das coisas que eu queria chamar a atenção, porque você, eu e todos nós que participamos dessa indústria temos um pedacinho dessa responsabilidade. Pensar que a gente está utilizando um bem natural finito é ter a responsabilidade de transformá-lo em benefícios que não sejam infinitos, mas que durem mais longe, que beneficiem as próximas gerações. Bom, depois desse papo altruístico, que eu acho que é importante a gente relatar aqui, vamos voltar agora para a segunda metade da semana. O que se anunciou também? Bom, primeiro, o levantamento feito por algumas empresas de consultoria, a Ristad e a Woodwork, reportaram que o mercado de FPSO está em franco aquecimento. Um período de 5 anos se espera uma contratação de pelo menos mais 40 unidades, das quais quase metade são para o Brasil. Gente, isso está sendo impulsionado por coisas que a gente já falou aqui. Petrobras mantendo à risca o seu foco em águas profundas, as IOCs tendo, a princípio, uma vontade muito espontânea de investir no Brasil, mas principalmente pela expectativa de que aqui se construam condições que levem a um retorno de investimentos cada vez maiores e também a uma condição favorável para que tudo ocorra na direção de que novos projetos tomem forma. Isso é de uma importância enorme e leva o país a um certo nível de responsabilidade que precisa ser também apontado. Por que eu estou falando isso? Ora bolas, na quinta-feira à noite, a Petrobras também aprovou algo que a gente já tinha citado, mais uma vez falando de Búzios, que é o início do processo licitatório
como eu mencionei no início, de mais 3 FPSOs para o campo de Búzios. Gente, isso vai acelerar uma porção de coisas, porque os primeiros objetivos é ter um First Oil para Búzios 6 em 2024 e na sequência, no início de 2025, P78 e P79, que seriam as fases 8 e 9. Pois é. É importante que a gente tenha a clareza de que esses movimentos trazem uma enorme expectativa para o Brasil e uma necessidade que 2 coisas aconteçam. Primeiro, que a indústria de suporte esteja firme e forte e que o profissional capacitado, e ele precisa ser capacitado, esteja em condições de atuar. Por isso que é tão importante a gente passar por essa pandemia juntos e fortes na indústria, porque o mercado de demanda deve aumentar muito e a gente vai precisar estar preparado para atender essa nova onda de investimentos que a gente tanto espera. Eu não gosto de cravar na pedra, mas eu estou muito otimista daquilo que a gente pode conquistar. Isso me leva a uma última observação hoje, que eu não vou chamar de contraditório, porque ainda estamos estudando para entender o que é. Na última semana a gente falou da importância que o governo deu ao enviar ao Congresso a primeira parte da reforma tributária. Quando nós noticiamos isso, eu particularmente não tinha ido no detalhe. Eu acabei tendo a oportunidade de fazer essa semana. Ainda é muito tímida. O Paulo Guedes, que me perdoe, ainda que ele me diga que é o início, ela não leva em consideração, por exemplo, como os prestadores de serviço e não de bens vão conseguir se creditar ao ponto de tornar o imposto único, o IVA federal, algo que beneficia a cadeia de supply chain do petróleo e gás. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre cadeias de supply chain no petróleo e gás e como elas se intercalam. Num país onde você tem um tratamento tributário diferente para cada estado e cadeias que se autodependem em estados diferentes, como é que você garante a competitividade sem que haja uma unificação? Gente, essa é uma das perguntas mais difíceis de fazer. Mas, mais uma vez, o equilíbrio fiscal no Brasil está diretamente ligado com o nível de competitividade, principalmente de quem não é daqui e que tem dificuldade em entender os riscos inerentes às condições tributárias que são impostas no Brasil. É um quebra-cabeça difícil, gente, mas ele precisa ser notado. Então, por um motivo, o mercado ficou bastante feliz com o envio, mas ele não pode ser superficial, e nem acho que seja. Estou com a expectativa boa de que a equipe liderada pelo Paulo Guedes e também o pessoal de planejamento tenha condições de discutir a nível do Congresso, e precisa ser discutido, precisam haver emendas, a gente precisa olhar o outro lado para que a gente crie as condições necessárias para manter a expectativa de crescimento do mercado de energia. Então, muita coisa para a gente pensar, gente. E qual é o nosso papel? Eu vou pegar uma frase do Jon Stewart, que fazia a apresentação de um programa nos Estados Unidos de comédia. Ele falava o seguinte: If you smell something, say something. Se você cheirar algo diferente, fale a respeito. E a gente vai fazer isso aqui no Portal Insights. Deixar vocês atentos, provocar vocês com discussões que valem a pena e ouvir de vocês para onde que a gente está remando. Porque não é o braço de uma pessoa só. Nós somos esse ecossistema tão fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação e do planeta, mas que precisa abrir os olhos e entender quais são as variáveis que estão aí na frente. E são muitas. Aqui, a gente começa a desembaraçar alguma coisa ali e aqui. Tá certo? Certo dia que eu pude contribuir com vocês hoje, me despeço por aqui. A gente se vê na próxima semana com fé em Deus. Que vocês tenham uma semana produtiva, tá certo? Mandem um abraço para os seus avós, porque hoje é o dia dos avós. E fiquem com Deus. Que vocês possam ampliar as mentes, esse é o objetivo do canal, e que a gente possa crescer junto. Sempre com aquele olhar por detrás e por fora do buraco da fechadura, deixando sempre algo de bom pelo caminho. Fiquem mais uma vez com Deus. Um forte abraço, a gente se vê. Um abraço, gente.